Oi, meu nome é Marcelo de Vasconcelos, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz e sou aqui no SB Games o chair do Workshop de Jogos e Saúde. Qual é a relação que tem a ver jogo com saúde? A relação de jogos e saúde, ela é, para muita gente é estranha, para muita gente parece não fazer sentido, mas na verdade já é bem antiga. O primeiro jogo que reunia é um jogo de videogame, console, do Super Nintendo, feito para crianças com asma, bronquiassal, era década de 80. Então já é uma prática e um interesse antigo de unir essas duas coisas, porque os jogos têm esse apelo de engajamento, essa coisa da participação do jogador, e tentar de alguma maneira usar isso para traduzir, para passar conceitos de saúde, geralmente na área de autocuidado, comunicação e saúde. Então a gente sentiu que existe, já faz um tempo a gente tem acompanhado o SB Games, a gente sentia que existia um público carente de trabalhar essa junção. Então, em 2016, a gente começa a primeira edição, em São Paulo, do workshop, a princípio com palestras somente, e a gente já no ano passado começou a acertar trabalhos e cartazes, e a intenção é que a coisa vá crescendo, justamente tentando aproximar as várias vertentes, porque nós temos pessoas que vêm da saúde mesmo, e a pessoa quer usar jogo, mas não sabe muito bem como fazer isso, não tem o conhecimento técnico. Nós temos, por outro lado, pessoas da área de computação ou de design que querem fazer jogos e acham que tem um valor social fazer um jogo para a saúde, mas eles não têm o conhecimento sobre o tema de saúde, acabam fazendo coisas um pouco equivocadas até na comunicação. E o workshop tenta juntar esse pessoal no mesmo espaço para haver parcerias, haver sinergia e haver possibilidades de criar coisas mais interessantes, mais úteis para a sociedade. É um jogo voltado para essa questão de saúde, bem-estar, enfim, ele conseguiria ter esse mesmo apelo para o jogador? Uma parte desse apelo, é claro, desse tipo de acabamento que a gente diria, né, claro, se deve ao nível de recursos que são usados. Então a gente sempre tem esse calcanhar de Aquiles, né, quando a gente trabalha com saúde, porque, ainda mais quando você, no nosso caso, na Fundação Oswaldo Cruz, nossa preocupação é saúde para a população. Então a gente nunca faz um jogo pago, sempre são jogos para ser distribuídos gratuitamente. Então a gente sempre tem a questão do orçamento, é muito real. Mas a visão hoje dos jogos sérios, né, esse termo jogos sérios, inclusive, ele surge para substituir os antigos jogos educativos. Os jogos educativos tinham esse problema, eles eram muito mais educativos do que jogos. Eles eram, na verdade, um livro, muitas vezes até bem intencionado, mas estava tão preocupado com o conteúdo que não era divertido. Então falhava nas duas coisas, em educar e em divertir. Os jogos sérios, a proposta tem que funcionar como jogo, tem que haver diversão, tem que ser atrativo. E aí, é claro, a gente não, mesmo não tendo recurso de um blockbuster, um jogo AAA, como o pessoal chama, né? AAA, que é o termo que o pessoal usa, o jargão, a gente tenta criar experiências que sejam de alguma forma cativantes, para que a pessoa se interesse primeiro pelo jogo, primeiro pela experiência, para então ela ser impactada pela mensagem de saúde. Você já coloca o nome de jogo sério, já não é divertido, já é sério. Sim, essa é uma discussão que tem no campo que dura anos, que tem uma oposição de sério, divertido, engraçado, né? Mas a ideia do jogo sério, o pessoal hoje tem usado jogos aplicados, applied games, entendendo que se aplica para qualquer coisa, entre isso ela saúde. E a ideia mas o princípio são jogos que eles têm algum outro objetivo além da diversão, e eles querem causar algum efeito no mundo real. Como que um jogo sério, voltado para a saúde, pode implicar na vida de quem está jogando? Olha, posso dar um exemplo do jogo que a gente criou, né? Um jogo muito simples, até por falta de recursos, a gente tem que lidar com isso diariamente, que chama-se Quem Deixou Isso Aqui? É um jogo para conscientizar pais e responsáveis sobre os perigos da intoxicação doméstica em crianças. É uma coisa que acontece com frequência, a criança com 2 a 5 anos, ela começa a ter mais liberdade em casa, começa a andar, acaba tendo acesso a medicamentos fora do lugar, bebida alcoólica, produtos químicos de limpeza. Como ela é muito pequenininha, ela bebe, a forma dela se relacionar com o mundo é com a boca, né? Põe na boca. E é trágico de você ver a quantidade de crianças que é hospitalizada e às vezes até morrem por conta disso. Então a gente tem na Fiocruz, a gente tem um centro que se dedica a investigar a parte de intoxicação, eles mensuram todos os dados, fazem acompanhamento e com base nessas informações, nossos colegas, a gente pensou num jogo para conscientizar não a criança, porque ela é muito pequena, não adianta fazer o jogo para ela, mas fazer para o pai responsável, olha, preste atenção nesses pontos, Então o nosso jogo é uma menininha, né, a Aninha, que você não controla ela é incontrolável, ela fica pela casa perambulando, uma casa cheia de perigos,
e o jogador ele tem que se adiantar ali, tirar das mãos dela tudo que ela pega que é danoso, que pode ser perigoso para ela, e guardar no local alto, que é exatamente a atividade que um pai responsável deve ter, né, um olhar estratégico sobre o ambiente. E a proposta do jogo é essa, é fazer com que ela fique a salvo durante 3 minutos. Parece um tempo pequeno, mas é muito longo quando a pessoa está jogando, porque tem uma série de interrupções, batem na porta, ela tem que atender, toca o telefone, a Aninha pede comida. E a lógica é despertar no jogador apenas essa sensação de meio de um pouco de desespero, de ficar olhando em volta onde é que está o perigo, que é o que a gente quer que o pai sinta em casa. E a gente fez testes com as pessoas e assim, olha, a gente realmente sentia essa ansiedade de olhar o ambiente, então a gente viu que funcionou. Algumas pessoas que não têm filho falaram que já tem um efeito adicional, assim, né? Serve como contraceptivo, porque a gente não quer mais ter filho depois disso. Qual é a sua visão sobre a produção desses simpósios? Eu acho que o SB Games ele tem um caráter muito peculiar, porque ele tem essas várias facetas, né, da área dos jogos. Quer dizer, ele começa com computação, mas daqui a pouco ele cria uma área, uma trilha, como a gente chama, de arte e design, depois uma de cultura, que investiga o aspecto na sociedade dos jogos, agora uma de educação. E tem atividades como a nossa que envolve saúde, tem atividade que envolve diversidade, jogos que trabalham com diversidade. E ao mesmo tempo tem festival de jogos, tem trabalho ainda de graduandos, tem concurso de teses, dissertações. Ele tenta compor um panorama bem diversificado desse mundo dos jogos. E eu acho que ele é interessante para o pesquisador, porque ele acaba tendo contato, ele sai um pouco daquela área limitante, né? Eu sou de exatas, eu só ouço o pessoal de exatas, de repente eu tenho contato com alguém da área de humanas e consigo fazer algum elo, alguma parceria, e ao mesmo tempo tem contato com os estudantes que estão fazendo jogos, né? Um momento de troca, então bem rico e bem diferente de outros festivais. A situação do produtor hoje é mais confortável do que era X tempo atrás, e como que isso foi alterado pela criação de simpósios como esse? Eu acho que a situação do produtor hoje está muito mais amparada, nem tanto pelo poder público, eu diria. Houve algumas iniciativas muito boas, menos ultimamente, mas já teve iniciativas bem interessantes, como o Games BR, por exemplo. E o Inova Apps também foi um concurso de jogos para a sociedade poder produzir jogos sérios e aplicativos. Então tivemos grandes e interessantes movimentos, mas, por outro lado, o que houve também foi que a própria comunidade de desenvolvimento de games e pesquisa em games começou a se organizar em grupos. Nós temos vários organismos, sociedades, grupos que atuam, né, buscando, cavando oportunidades para tentar promover mais entrosamento entre os participantes, buscar apoio da indústria, né, investimentos de editais, sejam públicos, sejam privados. Isso é muito bom de ver isso acontecendo. E o SB Games ele sempre teve esse papel mesmo de integrar, de ser uma espécie de ponto de encontro para muita gente. E a gente, na verdade, espera que continue crescendo, né, esse tipo de abordagem, né? Então, nossa intenção é que cada vez mais funcione dessa maneira. O que você tem a falar para essa equipe de pessoas preocupadas com esse fomento? Eu acredito que o papel desse evento é crucial para a gente poder alavancar e tornar essa indústria real. É claro que tem vários, como eu falei, tem vários outros organismos hoje, mas o SB Games ainda tem esse poder agregador, né, um simpósio nacional que reúne gente de todo o país e, ao mesmo tempo, tem esse viés acadêmico que é importante juntar pesquisa e desenvolvimento e indústria, né, dialogar esse espaço, acabar com essa divisão tradicional e um pouco estereotipada do que a pesquisa de um lado e a indústria de outro. Então a equipe tem essa responsabilidade e esse mérito de fazer acontecer esse evento.